tudo bem com você? Espero muito que sim. O vídeo de hoje é a continuação da série Como Estudar, onde eu vou falar sobre os melhores métodos de estudos com uma aprovação científica. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, porque vai ser muito importante ter você por aqui. Antes de falar sobre os métodos de estudos, eu gostaria de explicar de onde eu estou tirando esses dados, né? Não é fonte, voz da minha cabeça, não. Esse vídeo, também o primeiro vídeo da série, foi baseado em um estudo de meta-análise que reuniu os melhores estudos científicos e experimentos que já foram feitos na área do aprendizado da memória. Chama-se meta-análise porque é um trabalho científico que reúne várias teorias, vários experimentos, vários estudos já feitos na intenção de tentar uma conclusão final. E no caso desse artigo, a conclusão é: quais são os melhores métodos de estudo? Se você não viu o primeiro vídeo e também quiser saber mais sobre o artigo, é só ir lá ver que lá tem todas as informações, o nome do artigo, aonde encontrar, também vou deixar um link na descrição para que você possa ler também e aproveitar esse trabalho maravilhoso. Sem mais enrolação, vamos logo ao vídeo. Método de estudo número 1, Practice Testing, ou teste prático, ou se testar, ou fazer uma avaliação, como você quiser chamar. E assim, avaliações sempre foi vista por nós estudantes como algo péssimo, como algo muito ruim. Quem nunca, num domingo à noite, lembrou que tinha uma prova na segunda e pensou assim, ferrou. Toda essa visão negativa sobre fazer avaliações e provas, na verdade, esconde um fato muito importante, que praticar é a melhor forma de se aprender. São mais de 100 anos de estudos que demonstram a eficácia do estudo prático. E o que seria esse practice testing? A gente não tem um termo em português que seja igual, mas é a mesma coisa de fazer avaliação, se testar, fazer questões e testar a sua memória para responder uma questão, uma pergunta, enfim. No artigo, o autor dá alguns exemplos como a questão dos flashcards, onde você escreve uma pergunta e sem ver a resposta, você tenta se lembrar e buscar na sua memória a resposta daquela questão. Também dá o exemplo dos exercícios e questões que ficam nos finais dos livros ou provas antigas e por que se testar funciona, mas reler, resumir, fazer marcação não. O que acontece é que o ato de se testar aumenta a retenção de informação através de processos de recordação. Por exemplo, quando você se encontra em frente a uma lista de exercícios, você olha para aquela questão. O que a gente faz para conseguir responder? O que acontece é que nós buscamos na nossa memória de longo prazo aquelas informações necessárias para responder aquela questão. Só que quando a gente faz isso, essa busca também ativa informações relacionadas ao conteúdo que a gente está buscando. E toda essa busca e essa ativação cria caminhos, conexões neurais para que no futuro a gente consiga acessar essas informações com muito mais facilidade e bem mais rápido. Já falei um pouquinho sobre o processo de recordação, de se lembrar de uma informação, mas o artigo, o texto, o estudo, traz dois termos bem importantes para a gente, que é o Cued Recall, que seria a recordação com dicas, e o Free Recall, que seria a recordação livre. O Cued Recall é baseado na utilização de dicas e informações posteriores para que a pessoa consiga se lembrar de uma informação. Um exemplo bem bobo assim, mas eu acho que ajuda a entender o caso do Cued Recall é quando um amigo seu te passa uma charada, assim, uma questão bem difícil, você não faz a mínima ideia qual é a resposta. Aí, quando você tá quase desistindo, ele fala assim, tá bom, vou te ajudar então. A primeira letra desse nome é A. E aí ele te deu dicas para você conseguir se lembrar e conseguir responder. Esse é um exemplo de Cued Recall. Já o Free Recall, não. Assim, você tem que se virar, tem que responder sem nenhuma dica e nenhuma informação. E por que eu tô falando de tudo isso? Por que eu tô falando desses dois termos? É que o estudo percebeu que a recordação livre, que é essa recordação sem nenhuma dica, ela costuma ser mais efetiva no aprendizado do que a recordação com dicas. Mas as duas são excelentes quando comparado com os piores métodos de estudo. Quando você for praticar, responder questões, é muito importante, muito legal responder questões que vão realmente te fazer ralar mais para responder. Questões essas como, por exemplo, questões dissertativas que não tem alternativa. A alternativa já é um tipo de Cued Recall, imagino eu, porque ela tem lá várias alternativas e você já tem uma ideia do que possa ser. Então priorize questões dissertativas que vai te ajudar ainda mais. Não que as alternativas não sejam boas. Existem outros dois pontos que são muito importantes para se ter uma prática de qualidade. O primeiro deles é a dosagem, que diz respeito ao quanto você vai praticar, quantas vezes você vai fazer aquele estudo prático. E sobre isso, a conclusão que todos os estudos têm é que quanto mais, melhor. Quanto mais você pratica, mais você vai conseguir aprender e reter aquela informação. Então, ao invés de estudar um tema fazendo só uma lista de exercícios, se você fizer 2, 3, 4, vai te ajudar a aprender muito mais. Porque quanto mais prática, quanto mais quantidade de prática, melhor. Outro aspecto super importante da dosagem é o número de acertos. Então, em vez de você fazer uma lista de exercícios, acertar 3 questões e errar 7 e deixar por isso mesmo porque você já praticou, é muito importante que você continue a fazer a listas quantas vezes forem necessárias, a questão da dosagem, tá vendo? Quanto mais, melhor.
e vá fazendo até que você acerte todas as questões, porque demonstra que o aprendizado vai melhorando e vai aumentando de acordo, o número de questões aumenta. Então, se você faz uma lista, 2 listas, 3 listas, e vai indo e vai melhorando o seu número de acertos, significa que você está aprendendo e vai lembrar daquela informação por mais tempo. E aí você pode pensar assim, ah, tá bom, então eu preciso fazer o máximo que eu conseguir. Então eu vou pegar um dia da minha semana, vou fazer 30 listas de exercícios, e é por isso mesmo, então, porque eu fiz um monte, então eu com certeza vou aprender. Não, porque existe outra característica muito importante do estudo prático, que é o timing, que é a questão da periodização, que é o tempo entre uma prática e outra. Então, meus amigos, não é só fazer um monte de uma vez, precisa saber quanto fazer. E aqui entra algo que me surpreendeu, eu assumo, mas o estudo diz que quando em relação ao período entre um teste e outro, quanto mais, melhor. Isso mesmo, quanto mais, melhor. Aí você para e pensa assim, vou fazer um teste uma vez por ano. Não, calma que eu vou explicar como isso funciona. Quando o estudo traz que quanto mais melhor, não quer dizer que você não precisa ter uma periodização correta, que você precisa fazer de vez em nunca. Não, aqui tem muita coisa do segundo método, então eu não vou me aprofundar tanto e explicar o período certinho, porque eu já vou falar sobre isso, calma. Antes de ir para o segundo método, para a gente fechar todos os pontos aqui, o estudo prático ele é muito importante e é um dos métodos mais eficazes para você aprender. Eu sei que é chato, eu sei que é cansativo, eu sei que é muito ruim não saber responder questões, mas sentar e fazer uma lista de exercício, 2, 3, é a forma que vai te ajudar. É assim que você vai aprender, é assim que você vai conseguir lembrar uma coisa por muito tempo. Às vezes a gente estuda e sente que não estudou, ou a gente estuda e sente que não vai lembrar daquilo. E eu acho muito difícil que você faça 5 listas de exercício de uma matéria, de um conteúdo, e você não conseguir lembrar. É muito importante que você pratique o máximo possível, até acertar o número máximo de questões muitas vezes. E também é muito importante que você tenha um estudo distribuído no tempo. E é aí que a gente entra no nosso segundo método de estudos, que é a prática distribuída. Tem 100% de relação com o outro. Sobre a prática distribuída, o autor traz um termo muito legal, que é o termo de cramming. Se você não conhece inglês, pode parecer um termo estranho, mas eu tenho certeza que você já fez isso na sua vida. Que é aquele belo momento, um dia antes da prova, que o aluno senta e fala assim, tudo que eu não estudei o semestre inteiro eu vou estudar agora, porque eu tenho prova amanhã e eu preciso aprender tudo. Aí a pessoa vai, passa 8, 9, 10 horas por dia naquele único dia estudando e acha que aquilo vai resolver os seus problemas. Pode ajudar, mas não é o método mais eficaz. Então, o que é a prática distribuída? Ela diz que o estudo periodizado, ou seja, tem um período de tempo longo entre a primeira prática e a segunda prática, costuma ser bem mais eficaz do que estudar tudo de uma vez, porque aquilo não vai entrar no seu cérebro em um só dia, 8 horas frenéticas de estudo. A prática distribuída ajuda na retenção de informação mais do que esse estudo massivo de uma vez só. Então, como a gente poderia pensar isso na prática? Eu tenho uma prova daqui 30 dias, o que eu faço? Eu estudo um dia antes ou eu vou quebrar os meus períodos de estudos em 30 dias? Vamos aí, responde. Qual a alternativa certa? É óbvio que você distribuir o seu estudo acaba sendo muito mais eficaz para você. Você vai conseguir se lembrar muito mais. Então, ao invés de estudar 8 horas em um único dia antes da prova, fica muito mais fácil você tirar 30 minutos a cada 2, 3, 4 dias para estudar de uma forma muito mais tranquila e de boa, não vai te pesar muito e vai aprender muito mais. E por que a prática distribuída é superior a esse estudo massivo? O que acontece quando a gente estuda muito em um dia, dá aquela falsa sensação de putz, eu fui muito produtiva, eu aprendi demais. Vamos pensar que você estuda teoria lá de manhã, pelas 10 horas da manhã, e aí, meio-dia, para almoçar e volta 1 hora para fazer exercícios. Como você viu a informação pouquíssimo tempo atrás, ela vai estar muito fresca e muito clara na sua memória, então vai ser muito fácil responder uma questão X. Só que se você passar essas 8 horas por dia estudando e ficar 1, 2, 3, 4 meses sem estudar, é bem provável que aquela informação não seja acessada facilmente daqui 4 meses, 3 meses ou 1 mês, porque você estudou tudo em um período. Então dá essa falsa sensação de que, putz, eu aprendi, quando na verdade aquilo só tá fresco na sua memória, não quer dizer que aquilo tá guardado para você utilizar no futuro. Então a prática distribuída é totalmente o contrário. Em vez de você estudar e depois estudar e estudar durante um dia inteiro, você vai periodizar o seu estudo para que sempre que você estiver quase esquecendo aquela informação, você vai revisar de novo e se lembrar. E aí, daqui 10 dias, você está quase esquecendo de novo, você revisa de novo e lembra. Então fica muito mais fresco, porque você vai estar constantemente ativando essa informação na sua memória. E aí entra a questão que a gente estava conversando. Tá, eu preciso distribuir meu estudo, mas de quanto em quanto tempo? Eu tenho que distribuir a cada um dia, a cada uma semana, um mês, um ano? E a resposta não é simples, não é rápido, não é fácil, depende muito.
E depende do quê? Depende do quanto você quer se lembrar daquela informação, depende do quanto tempo você precisa ter aquilo bem claro e fácil de acesso na sua memória. Por exemplo, vamos pensar que você tem uma prova daqui a 30 dias. Então, qual é o período de tempo que você precisa ter aquela informação na sua memória? É um período de 30 dias. Agora, vamos pensar que você faz uma faculdade, você estuda a parte e precisa ter aquela informação na sua mente para sempre, assim, por 5, 6, 10 anos. Então, varia muito. A pessoa que quer aprender para responder uma prova vai ter uma distribuição diferente da pessoa que quer aprender para a vida inteira. Então, a resposta é que quanto mais tempo você quer ter uma informação na sua memória, que você vai precisar dela lá bem fácil e clara, mais longo tem que ser a sua periodização. O texto traz aqui um número, uma porcentagem, que eu que fui de humanas demorei bastante para entender, mas ele fala que o tempo de periodização tem que ser de 10 a 20% do período que você quer reter aquela informação. Calma, vou explicar. Vamos pensar que você tem uma prova daqui 100 dias. Você precisa ter essa informação clara e fácil na sua mente durante 100 dias. 10% disso seria 10 dias, ou seja, para reter essa informação durante 100 dias, você precisa periodizar a cada 10 dias e revisando a cada 10 dias. Não precisa ficar fazendo conta, só trouxe essa informação porque eu achei super interessante. Eu acho que tem pessoas que são mais exatas, gostam de precisão, mas você tem que pensar no geral quanto tempo você quer ter aquela informação com você. Faça o que faz mais sentido para você, mas sempre se lembra de nunca estudar tudo de uma vez, porque vai ser muito prejudicial para o seu aprendizado, diferente de estudar tudo divididinho. Espaçado. Então, esses foram os dois métodos de estudo, são os dois únicos que o estudo traz como alta utilidade, como os mais eficazes. E não sei se vocês deram perceber, mas os dois se complementam e os dois caminham juntos. Então, eu pretendo trazer mais um vídeo falando sobre como colocar esses dois métodos de estudos, que no final acaba sendo um muito bom, para colocar na prática, como fazer isso no seu dia a dia, como utilizar isso na sua rotina de estudo. Se você gostou da ideia, comenta aí, porque eu vou trazer se vocês acharem legal. Se não acharem, não precisa, tudo bem também. Mas esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado, espero muito que você tenha aprendido mais como aprender. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, também se inscrever no canal, bem ser meu inscrito, minha inscrita, me segue lá no Instagram, que eu tô postando diariamente, eu tô tentando pelo menos, e lá eu compartilho muita coisa sobre estudo, a faculdade de psicologia e a minha rotina. É isso e até a próxima!